Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar dando continuidade aos órgãos e estruturas de tórax e abdômen do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ou sistema circulatório humano, é responsável pela circulação do sangue de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Aí aqui nós vemos o coração com as suas estruturas, ventrículo direito e esquerdo, o septo de separação dos dois, veia cava inferior, a artéria pulmonar, veia cava superior, artéria aorta, artéria subclávia, átrio direito e esquerdo, válvula tricúspide, válvula mitral, veias pulmonares, artérias pulmonares. Os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuídos por todo o corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, veias e vasos capilares. As artérias são vasos do sistema cardiovascular por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para as outras partes do corpo. A musculatura das artérias é espessa, formada de tecido muscular bastante elástico, o que permite que as paredes se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. As artérias se ramificam pelo corpo e vão se tornando mais finas, constituindo as arteríolas, que por sua vez se ramificam ainda mais, formando os capilares. As veias são vasos do sistema cardiovascular que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Sua parede é mais fina que a das artérias e, portanto, o transporte de sangue é mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é baixa, o que dificulta o seu retorno ao coração. A existência de válvulas nesses vasos faz com que o sangue se desloque sempre em direção ao coração. Então não ocorre o refluxo desse sangue, ele segue sempre o mesmo sentido. É importante destacar que a maior parte das veias, por exemplo, jugular, safena, cerebral e diversas outras, transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam o sangue arterial, que é o sangue oxigenado, dos pulmões para o coração. Os vasos capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias que integram o sistema cardiovascular, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Suas paredes são constituídas por uma camada finíssima de células que permite a troca de substâncias, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, do sangue para as células e vice-versa. Aí aqui a gente tem a distribuição pulmão e o coração bem aqui no centro, a área cardíaca, tá? Então, o coração ele é central, com maior parte da sua estrutura deslocada para o lado esquerdo. Temos a crosta da aorta. Os vasos da base são localizados na parte superior do coração, porque o coração é um triângulo invertido, a sua base é voltada para cima, o seu ápice é voltado para baixo. Aí aqui é a distribuição respiratória e circulatória. Aí aqui nós temos as ramificações de artérias e veias, fazendo a ligação com os alvéolos que a gente não está vendo aqui. Aqui uma vista lateral, a cúpula do diafragma, o coração, logo atrás do externo,
Aqui a vista da região do mediastino, onde está localizada a área cardíaca, a artéria pulmonar, veia cava. Na radiografia a gente vê apenas a sombra da área cardíaca. Devido à densidade da estrutura cardíaca, ela não aparece nitidamente numa radiografia de tórax. A gente vê apenas a sombra da região cardíaca. Aqui novamente a região do mediastino. Aí aqui a gente vê átrios e ventrículos distribuídos aqui nessa segunda imagem. Aqui na vista lateral, a distribuição das estruturas. Novamente, uma vista lateral, com visão de átrios e ventrículos. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica entre os pulmões. Possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. É oco e musculoso, envolvido por uma membrana denominada pericárdio e internamente as cavidades cardíacas são revestidas por uma membrana chamada endocárdio. Suas paredes são constituídas por um músculo chamado miocárdio, que é responsável pelas contrações do coração. O miocárdio apresenta internamente 4 cavidades, 2 superiores, que são o átrio direito e esquerdo, e 2 inferiores, que são o ventrículo direito e esquerdo. Os ventrículos possuem paredes mais grossas que os átrios. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito, e o mesmo acontece do lado esquerdo. No entretanto, não há comunicação entre os átrios e nem os 2 ventrículos. Para impedir o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios, existem válvulas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide, e entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula mitral ou bicúspide. O coração possui 2 tipos de movimento, que é a sístole e a diástole. A sístole é um movimento de contração e a diástole é um movimento de relaxamento quando o coração se enche de sangue. E a alternância desses movimentos fornece o batimento cardíaco. Então, nós temos dentro da cavidade torácica, nós temos a cavidade pulmonar e o mediastino. Então, nós vamos ter estruturas como traqueia, esôfago, timo, são todas estruturas do mediastino. E os pulmões e as pleuras, que são a membrana de revestimento do pulmão, estão dentro da cavidade pulmonar. Aí aqui a gente tem a visualização do mediastino. Aqui nós temos a pleura, que é uma camada de revestimento. Então, nós temos a pleura parietal, que reveste a cavidade pleural, e a pleura visceral, que é aderida aos pulmões. E no espaço entre uma e outra, nós temos a cavidade pleural, que é preenchida por um líquido seroso que permite o deslizamento das 2 camadas da pleura, sem que ocorra atrito entre elas durante os movimentos respiratórios. Aí aqui a gente vê o espaço pleural, ele é um espaço bem pequeno. Aí aqui nós temos uma visão de um corte axial do tórax, em que nós vamos ter as estruturas distribuídas aqui, um pedaço do pulmão de cada lado, lado esquerdo e lado direito,
vértebra na parte posterior, arco costal. Aí aqui nós temos o corte da artéria aorta, que ela vai aparecer nesse calibre arredondado. E conforme vai descendo esse corte, a gente vai vendo uma região diferente do pulmão, uma região diferente do coração. A gente visualiza na parte mais externa o corte dos arcos costais, o corte do externo. Então, dependendo da região em que vai estar esse corte, essa fatia, ela vai demonstrar uma parte diferente da estrutura anatômica do tórax. E isso em qualquer segmento anatômico é sempre da mesma forma. Cada fatia corresponde a um espaço anatômico que a gente visualiza em axial. Em se tratando de tomografia, a gente consegue fazer reconstrução das imagens de aquisição em axial para os planos sagital e coronal, e na ressonância magnética a gente já realiza o exame com os 3 cortes, axial, sagital e coronal. Todas elas, os 2 métodos, através de imagens em fatias. Nossa próxima parte vai ser abdômen. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.